A civilização suméria, uma análise detalhada de sua história, cultura, sociedade e mitologia. A civilização suméria, frequentemente considerada o berço da civilização humana, é um dos pilares fundamentais da história da humanidade. Surgida na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, no atual sul do Iraque, a Suméria floresceu entre aproximadamente 4.500 a.C. e 1.900 a.C. Suas contribuições para a escrita, arquitetura, organização política, religião e cultura são inestimáveis. Este texto busca explorar de forma extensa e detalhada a história, a sociedade, a cultura e, principalmente, a mitologia suméria, incluindo seus deuses, lendas, cosmogonia e influências em outras civilizações. História e origens da civilização suméria. A Suméria emergiu em uma região conhecida como Crescente Fértil, uma área de solo rico e abundância de água, proporcionada pelos rios Tigre e Eufrates. Essa geografia favorável permitiu o desenvolvimento da agricultura em larga escala, que, por sua vez, possibilitou o surgimento de sociedades complexas e urbanizadas. As primeiras cidades-estado sumérias, como Uruk, Ur, Nippur, Lagash e Eridu, começaram a se formar por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Cada cidade era independente, com seu próprio governante e divindade patrona, mas compartilhavam uma cultura e língua comuns. Uruk, por exemplo, é frequentemente considerada a primeira grande cidade do mundo, com uma população estimada em dezenas de milhares de habitantes em seu auge. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, um dos sistemas de escrita mais antigos conhecidos. Inicialmente usada para registros administrativos e comerciais, a escrita cuneiforme evoluiu para incluir literatura, poesia, mitos e textos religiosos. Essa inovação permitiu a preservação de sua cultura e conhecimento, influenciando profundamente as civilizações subsequentes. A história política da Suméria foi marcada por conflitos entre as cidades-estado, que competiam por recursos e poder. Por volta de 2.300 a.C., a Suméria foi conquistada por Sargão de Akkad, que unificou a região sob o Império Acádio. Apesar disso, a cultura suméria sobreviveu e continuou a influenciar a região. Após um breve renascimento durante a terceira dinastia de Ur, 2112 a 2004 a.C., a Suméria foi gradualmente assimilada por outras culturas mesopotâmicas, como os babilônios e assírios. Cultura e sociedade suméria. A sociedade suméria era altamente organizada e estratificada. No topo da hierarquia estavam os reis e sacerdotes, que governavam as cidades-estado e administravam os templos. Os reis eram vistos como intermediários entre os deuses e os humanos, e sua autoridade era legitimada pela religião. Abaixo deles estavam os comerciantes, artesãos e agricultores, que formavam a base da economia. Escravos, geralmente prisioneiros de guerra, ocupavam o nível mais baixo da sociedade. A economia suméria era baseada na agricultura, com cultivos como cevada, trigo, lentilhas e tâmaras. Eles desenvolveram sistemas de irrigação avançados, incluindo canais e diques, para maximizar o uso dos recursos hídricos dos rios Tigre e Eufrates. O comércio era outra atividade importante, com os sumérios trocando produtos como tecidos, cerâmicas e metais com regiões distantes, como o Vale do Indo e o Egito. A arquitetura suméria era impressionante, com destaque para os zigurates, templos em forma de pirâmide que serviam como centros religiosos e administrativos. Essas estruturas simbolizavam a conexão entre os deuses e a humanidade. O zigurate mais famoso é o de Ur, dedicado ao deus lunar Nana. A arte suméria incluía esculturas, selos cilíndricos e joias, muitas vezes retratando cenas religiosas ou mitológicas. A música também desempenhava um papel importante, com instrumentos como harpas e flautas sendo usados em cerimônias religiosas e festivais. Religião e mitologia suméria. A religião suméria era politeísta, com uma complexa hierarquia de deuses e deusas que personificavam forças naturais, aspectos da vida humana e conceitos abstratos.
Os mitos sumérios exploravam temas como a criação do mundo, a relação entre deuses e humanos e o destino da humanidade, cosmogonia e criação. A cosmogonia suméria descreve o universo como originado de um oceano primordial chamado Namu, que deu à luz An, o céu, e Ki, a terra. An e Ki, por sua vez, geraram Enlil, o deus do ar, que separou o céu da terra, criando o mundo como o conhecemos. Outro mito importante é o Enuma Elish, que descreve a criação do mundo a partir do caos primordial, representado pela deusa Tiamat e seu consorte Apsu. Embora o Enuma Elish seja mais associado aos babilônios, suas raízes estão na tradição suméria. Neste mito, o deus Marduk derrota Tiamat e usa seu corpo para criar o céu e a terra. Deuses e deusas principais. Anu, o deus do céu, considerado o pai dos deuses e o governante do cosmos. Enlil, o deus do ar e das tempestades, responsável por manter a ordem no mundo. Enki, Ea, o deus da água, sabedoria e magia, conhecido por sua astúcia e criatividade. Ninhursag, a deusa mãe, associada à fertilidade e à terra. Inanna, Ishtar, a deusa do amor, da guerra e da fertilidade, uma das figuras mais importantes do panteão sumério. Utu, Shamash, o deus do sol e da justiça, responsável por trazer luz e ordem ao mundo. Nana, Sin, o deus da lua, associado à passagem do tempo e aos ciclos naturais. Mitos e lendas. O mito de Enki e Ninhursag. Este mito descreve a criação da humanidade a partir da argila pelo deus Enki, com a ajuda de Ninhursag. Ele também explica a origem de várias plantas e animais. A descida de Inanna ao submundo. Um dos mitos mais famosos narra a jornada de Inanna ao submundo, governado por sua irmã Ereshkigal. O mito explora temas como morte, renascimento e transformação. O épico de Gilgamesh. Embora parcialmente de origem suméria, este épico foi ampliado pelos babilônios. Conta a história de Gilgamesh, rei de Uruk, e sua busca pela imortalidade. O épico aborda questões como a mortalidade, a amizade e o significado da vida, o submundo e a vida após a morte. Os sumérios acreditavam em um submundo chamado Kur, governado por Ereshkigal. Era um lugar sombrio e desolado, onde as almas dos mortos viviam uma existência sombria. A ideia de uma vida após a morte não era tão elaborada quanto em outras culturas, mas os rituais funerários eram importantes para garantir uma passagem segura para o submundo. A conexão entre a civilização suméria e vampiros ou lobisomens não é algo diretamente presente nas histórias e mitos originais dos sumérios, mas pode ser explorada de uma maneira mais interpretativa e criativa, à medida que essas criaturas míticas foram influenciadas por várias culturas antigas, incluindo a mesopotâmica. Na mitologia suméria, há várias figuras e entidades sobrenaturais que podem ser associadas de alguma forma com o conceito de vampiros e lobisomens, embora essas criaturas específicas não existam de forma clara nas antigas histórias sumérias. Primeiro, vampiros. Os vampiros, como os conhecemos hoje, não têm um equivalente direto na mitologia suméria. No entanto, a Suméria tinha uma tradição rica de deuses e demônios associados à morte e ao submundo. Um exemplo disso é Ereshkigal, a deusa do submundo, que governava o reino dos mortos. Embora ela não seja uma figura vampírica, sua associação com o reino dos mortos e a ideia de energia vital sendo retirada dos vivos poderia ser considerada uma conexão vaga com o conceito de vampiros. Além disso, figuras como Lamashtu, uma demônia suméria, eram temidas por suas habilidades para atacar e matar crianças, às vezes descritas de maneira que lembra a ideia de criaturas que drenam a vida ou a vitalidade das vítimas, uma característica comum associada aos vampiros nas culturas mais modernas. Segundo lobisomens, os lobisomens têm raízes em diversas tradições, mas o conceito de pessoas que se transformam em animais, especialmente em lobos, tem analogias em várias mitologias antigas. Em suma, a Suméria não possui um lobisomem como o conhecemos, mas a ideia de transformação de forma ou forma híbrida, homem-animal, pode ser encontrada em algumas figuras mitológicas sumérias, como os Urukaeng,
que eram seres com corpos de homens e cabeças de cães, mais associados à proteção do templo e da religião, mas que poderiam, com um olhar mais criativo, ser associados à ideia de transformação. Influências em outras civilizações. A cultura e a mitologia sumérias tiveram um impacto profundo nas civilizações subsequentes da Mesopotâmia e além. Os acádios, babilônios e assírios adotaram e adaptaram muitos dos deuses, mitos e práticas religiosas sumérias. Por exemplo, o deus babilônico Marduk assumiu muitas características de Enlil, e o épico de Gilgamesh foi preservado e expandido pelos babilônios. A escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, foi adotada por outras culturas e usada para registrar suas próprias línguas e histórias. Além disso, conceitos como a organização em cidades-estado, a construção de templos e a administração burocrática influenciaram civilizações em todo o Oriente Médio. Conclusão: a civilização suméria foi uma das fundadoras da história humana, deixando um legado duradouro em áreas como escrita, arquitetura, religião e organização social. Sua mitologia, rica em simbolismo e profundidade, continua a fascinar estudiosos e leitores modernos, oferecendo insights sobre como os sumérios entendiam o mundo e seu lugar nele. Através de seus deuses, mitos e lendas, os sumérios exploraram questões universais que ainda ressoam hoje, garantindo que sua cultura permaneça viva mesmo milênios após seu declínio. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Fique ligado, em breve teremos mais conteúdos incríveis aqui no Histórias Fictícias.